Muito bom dia a todos, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto. Estamos aqui neste canal, a palavra, a luz da verdade, por um direcionamento e uma escolha de Deus para fazermos este canal, para trazer ensinamentos bíblicos, a luz da verdade de Deus, para que todos venhamos entender o caminho, a vontade e a doutrina de Deus que conduz o homem para a eternidade com Deus, assim ele obedecendo com toda a verdade e coração a palavra de Deus. Vamos falar com Deus antes de começarmos esta meditação. Santo Deus e Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, nós te oramos pedindo a inspiração, que o Senhor venha conduzir cada palavra para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje é a quarta parte dessa série que nós começamos essa semana, intitulado O Plano Salvador de Deus e os Cuidados Doutrinários, ensinando o caminho certo da salvação e as doutrinas verdadeiras da vontade de Deus e também refutando aquelas doutrinas ou algum ensinamento que não é coerente com a palavra de Deus, ensinado por falsos profetas, que Jesus disse que muitos viriam no nome dele ensinando coisas erradas. E aqui estamos para trazer à luz da palavra de Deus o ensinamento certo e a doutrina correta de Deus. Hoje falaremos, como ontem já demos uma ênfase, já demos falando um pouco sobre o que é um dos 6 principais fundamentos básicos da fé cristã. Vamos falar só de 6. Então, o primeiro, a fé. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Pronto, está aí. Primeiro passo para quem quer ter a salvação. Ele precisa conhecer a Deus e o contato entre o homem e Deus está na fé bíblica, na fé que a palavra de Deus ensina para chegar à salvação com Deus. E esse é um dos principais fundamentos da fé cristã, da fé de Deus em Cristo. Ter fé, confiar, crer que Ele existe, crer que Ele é Deus e assim o invocá-lo. Esse é um dos principais fundamentos da fé cristã. Vamos para o segundo, arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Nós bem sabemos, e muitas pessoas, muita gente já sabe que uma das primeiras desobediências começou no Éden, no tempo de Adão, quando Deus deu a ordem para não comer de um determinado fruto. E ali ele não atentou para os mandamentos de Deus e Eva foi a primeira a comer e depois ele. Então, aí entrou o pecado, entrou a maldição e também a morte eterna, a separação do homem. Para tanto, Deus enviou um escape, a salvação,
em Cristo Jesus. E para isto, o homem teria que crer. Primeiro passo falando que é a fé, e o segundo, se arrepender. Então, aqui está a palavra de Deus. Jesus veio e diz: arrependei-vos, trazendo o povo ali para arrepender dos seus caminhos de pecados, para poder ter acesso ao reino de Deus e, consequentemente, o reino dos céus. Então, a pessoa se arrepende, se conscientiza que precisa de um Salvador e vê seu estado pecaminoso da maldição trazida pela primeira desobediência, e aí se volta para Deus, reconhece que precisa de um Salvador, reconhece que precisa conhecer Deus, ter uma comunhão com Deus e ter vida eterna. Então, o segundo passo, um dos principais fundamentos da fé cristã é arrependimento. Vamos para o terceiro, justificação. Epístola do apóstolo Paulo aos servos de Deus naquela época que estava na cidade de Roma. O nome dessa epístola é aos Romanos. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, para entender o que é a justificação. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa cometeu um delito. Essa pessoa transgrediu uma lei. Vamos citar uma lei de trânsito. E esta pessoa, ela vai ter que pagar por aquilo que transgrediu. Assim foi o homem. Através da desobediência, transgrediu a lei, a ordem. Então, veio a condenação. E Deus enviou o pagamento pelaquela transgressão. O seu filho para morrer na cruz. Então, o sangue de Jesus derramado ali na cruz, para todo aquele que crê, aceita, recebe e obedece, é pago a culpa. E aquela pessoa passa a ficar justificada. Então, esse terceiro ponto que é muito importante, que muita gente bate cabeça com isso. Pensa que vai se justificar através de uma obra, através de uma bondade, através de até mesmo algumas pessoas por aí pregam, e nós não vamos entrar em detalhe, porque nós usamos muito daqui da ética para fazer algo, pagar algo em troca da salvação. E não é por aí. É por aqui, pelas Escrituras, pelo sangue derramado de Jesus, é que somos justificados, temos acesso agora à comunhão, feito uma aliança com Deus através de Cristo, aceitando ali o sacrifício na cruz. E passamos a ser justificados pela fé, em crer e aceitar. E aí passamos a ter paz com Deus. Agora temos acesso a Deus através dos méritos de Jesus, pelo seu sangue derramado lá na cruz. É algo está muito claro aqui, é algo muito sério, é algo que é a base dos princípios, do fundamento da fé, é esta. Saindo fora disso, saiba, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu irmão, está sendo ensinado de forma errada. Aqui é a forma correta. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados em Cristo pelo sacrifício. Aí nós temos paz. É nos perdoado a culpa, porque o sangue de Jesus nos justifica, nos perdoa e nos faz justos dos nossos
pecados que estava por toda a eternidade sendo condenado para estar distante de Deus. Mas Deus em Cristo trouxe a paz. Vamos para o quarto fundamento. Regeneração. É muito importante falar isso. A regeneração está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito era um dos servos de Deus que auxiliava Paulo lá na região da Grécia. Ele estava ali. E Paulo, ele era um dos auxiliares de Paulo. E ele falou isso pelo Espírito de Deus. Olha só o que Tito falou. Capítulo 3, versículo 5. Não foi por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando você ouve a palavra, crê, se arrepende, então o Espírito Santo vem por meio da palavra e faz regenerar, transformar, lavar, purificar e fazer uma nova natureza dentro do Espírito, que faz também transpassar, invadir alma e coração, sentimentos, e faz-nos ser um novo ser, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Nascer do Espírito, ser uma nova criatura. Agora vamos para a quinta pontuação. Já estamos acabando, já estamos terminando. Estamos na quinta pontuação agora e vamos concluir com a sexta. Quinta pontuação, santificação. Temos que nos entregar a Deus em uma vida de santificação. O que é santificação? Santificação está aqui, ó, na mente. Não está em algumas pessoas querer fazer algum mérito, fazer do seu modo uma vida de bondade, ou estar todo dia na igreja. Não é isso, não. É aqui a santificação, ó. É na mente, no espírito. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O fruto, a maneira de comportamento, a maneira de ser, a maneira de se conduzir, a maneira de se comportar aqui no entendimento do temor de Deus. É esse respeito que Deus quer tratar em nós, essa santificação. Aí somos santificados. Porém, há algumas pessoas que não vamos entrar em detalhes que falam de santificação, de santo isso, santo aquilo. Olha bem, é pela palavra. A santificação vem através do Espírito Santo naqueles que são regenerados, que são transformado por Deus em estar em paz através de uma aliança em Cristo, justificado pelo o pagamento do nosso pecado ali na cruz. Aí sim, o nosso viver, a nossa conduta começa a ser transformada em viver em uma santificação. Que Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, venha clarear mais e mais o entendimento a todos, a entender esse ponto que muita gente bate cabeça, que confunde com isso e com aquilo, a santificação e outras coisas aí, ainda mais que não vamos entrar em detalhes, devido a agirmos aqui com éticas. Sexta pontuação sobre o principal fundamento da fé cristã, ressurreição. Aí é algo muito, mas é muito forte, é algo muito verdadeiro, é algo que todos vão passar por isso. Todos. Tantos aqueles que morrem em Cristo,
como aqueles que desprezam a Deus e a palavra dele. Vão passar por isso. Agora está escrito isso no livro se não me foge a memória, o livro de Daniel, capítulo 12. Uns vão se ressuscitar para tristeza e tormento eterno, e outros para gozo e alegria eterna com Deus. Aí cabe a cada um, porque está escrito que nós temos a chance de salvação aqui em vida. Depois que passar para essa vida, vem a morte, a ressurreição, o arrebatamento que vai acontecer, que está breve a acontecer. Então não há mais desculpa e não há mais chance. Senhor, eu quero me arrepender. Senhor, me perdoa, tem misericórdia, eu quero me arrepender. Não há mais chance. Só há chance para a ressurreição com Cristo, para a vida eterna com Deus em vida. Está escrito em Hebreus 9, 27, creio eu que é isso mesmo, que diz que depois da morte segue-se o juízo. Não há mais como se arrepender. Então, enquanto estiver com vida aqui, há tempo de se arrepender e preparar a nossa vida para a ressurreição dos justos em Cristo para a eternidade com Deus. Então, a ressurreição é algo que está prestes a acontecer, e todos aqueles que já morreram, tanto em Cristo como não, estão no lugar de esperar a ressurreição. Como dissemos em capítulo 12 de Daniel. Leia depois, que uns vão ressuscitar para o desprezo eterno e outros para o gozo eterno com Deus. Cabe a cada um usar o livre-arbítrio e uma fé inteligente, o raciocínio, raciocine, puxa vida, a vida é tão boa, não é verdade? Viver, ter vida, poder viver, não é tão bom? Mas para viver a eternidade com Deus, aí é um sacrifício de a gente nos moldar, dia após dia, em um temor de obediência a Deus. E isso Deus não pede para força, impõe a você o fazer. É de livre e espontânea vontade, de gratidão e com amor a Ele. Vamos citar aqui o versículo aqui e já estamos concluindo esta meditação de hoje, que foi muito importante, precisou ser um pouco extensa, porque é um assunto muito delicado, que muitas pessoas ensinam aí de forma distorcida, e é preciso ensinar da forma correta para que as pessoas tenham uma fé segura, creia, confie e saiba qual é a doutrina de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é a carta do apóstolo Paulo aos servos de Deus que estavam ali no tempo do apóstolo Paulo, naquela cidade de Tessalônica. Capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: porquanto o Senhor Jesus, mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai haver a ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E depois aqueles que estão vivos ressuscitarão logo após, ao encontro do Senhor Deus, o Deus Filho, o Senhor Jesus, nas nuvens, e depois irão para onde? Para as bordas do escudeiro. Ali será a grande festa dos remidos em Cristo, para gozar da salvação da vida eterna na presença de Deus eternamente. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito, te louvamos por tua palavra. Abençoe para que todos venham entender
Se porventura, meu Deus, quando as pessoas, algumas das pessoas que foram influenciadas por soberba, o espírito da dissensão, da incredulidade, o espírito do engano, daquele que sussurra dúvida, meu Deus, seja repreendido, que esta pessoa tenha o socorro teu, para que a tua verdade tenha o primeiro lugar em seu coração, de crer, de absorver e agarrar a oportunidade da salvação por meio da tua verdade, Senhor, falada. Em nome de Jesus, abençoe cada lar, cada família. Eu oro, meu Deus, neste momento, pelos adolescentes, pelos jovens que estão na escola, por adolescentes que estão começando a aprender o que é a vida, que o Senhor venha guardar, Senhor, dos hábitos e costumes de pessoas que por aí afora vivem neste mundo, meu Deus, nessa nova era de muitas distrações e de muitos vícios e de muitos hábitos que saem do teu temor, para que tenham temor, para que venham dar ouvidos aos conselhos sábios dos pais. É isso que te oramos, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Bem sabemos que fomos um pouco extensos nessa meditação, mas foi para que todos viessem compreender esse assunto que é muito sério, das doutrinas sobre os fundamentos da fé cristã, que é muito importante para que se baseie a sua fé, o seu fundamento da sua fé no verdadeiro ensino de Deus, que assim ele ensina para viver a fé, a doutrina de Deus na fé cristã. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.